refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, meu amigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Irmãos, nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos sobre duas atitudes que a Igreja do Senhor tem de zelar no desenvolvimento da sua vida na presença de Deus. Essas duas atitudes estão
nesse conjunto de versos que nós lemos. Para a gente poder entender o que se passa aqui, Paulo escreve à igreja situada em Colossos. Essa igreja, aquilo que se tem, aquilo que se sabe, a maioria dos irmãos era composta por pessoas gentias, ou seja, não eram judeus, embora haviam judeus ali da mesma maneira. Se alguém perguntasse como é essa igreja, ou como era essa igreja, o apóstolo nos fala isso, do 3º verso até o 8, ele fala como era essa igreja. Ele diz lá: damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde o dia em que ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está gerando fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, esses versos nos mostram como era a igreja. Como era essa igreja? Essa igreja era uma igreja que tinha uma fé viva em Jesus. Essa igreja era uma igreja que tinha um amor grande por todos os santos. Era uma igreja que vivia a palavra de Deus. O apóstolo fala aqui, não é, que essa igreja, a fé dessa igreja, ela era ouvida porque eles tinham certeza de que desde que a palavra de Deus ali chegou, a igreja ouviu, entendeu a graça e respondeu a essa graça, respondeu a palavra de Deus do modo como tinha que ser. Então, qual a razão que Paulo escreve a carta? Se era uma igreja que tinha fé viva, se era uma igreja que amava os irmãos, ou seja, uma igreja que vivia o amor, uma igreja que mostrava os dons do Senhor, por que o apóstolo Paulo escreveu a carta? Bom, quando nós lemos a partir do capítulo 1, também o 13º verso até o versículo 24, depois nós vamos para o capítulo 2, do versículo 8 até o final do capítulo 2, esse conjunto de versos vão nos dar indicações de que, embora essa igreja vivesse o amor, embora essa igreja vivesse a fé, embora essa igreja fosse uma igreja ativa, essa igreja ela permitia que algumas heresias, ou seja, alguns ensinos errados, de maneira sutil, estivesse no seu meio. Então, o apóstolo escreve com a finalidade de exortar a igreja para que ela tivesse um zelo maior para com a palavra, para que ela tivesse um zelo maior para com tudo aquilo que a revelação do Senhor dizia sobre o modo como a igreja necessita viver. O apóstolo Paulo, então, agora a gente se volta para o conjunto de versos que nós vamos estudar. Ele começa lá no versículo 9 dizendo assim: por esta razão, nós, da mesma forma, desde o dia em que o ouvimos. A quem o apóstolo Paulo se refere? No primeiro momento, ele está se referindo a si, a Timóteo, e a todas as pessoas que estão com ele, tal como ele fala aqui no capítulo 1, do versículo 1 e 2. Ele vai se direcionar à igreja e vai falar Paulo e Timóteo, que estão se dirigindo à igreja. Mas ele diz aqui: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos. Quem foi que Paulo ouviu? Verso 7 fala. Verso 7 fala de Epáfras, que era também um servo do Senhor, alguém que, ao que tudo indica, conheceu a fé através do apóstolo, e era alguém que conhecia esta igreja e deu as notícias desta igreja ao apóstolo. Então, desde o dia em que ele ouviu as notícias que veio deste servo, continuando no verso 9, diz lá: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, repare o que se sucede aqui. Nós temos uma igreja que vive o amor, nós temos uma igreja que vive a fé, nós temos uma igreja que recebeu a palavra, entendeu a palavra, está vivendo aqui dentro desse entendimento, mas a igreja permitia que alguns ensinos que não estavam na palavra também vivessem no seu meio. O apóstolo Paulo, então, diz para essa igreja, através dos versos lidos, e daqueles que nós continuaremos lendo, que é necessário a igreja estar
observando a fidelidade à palavra. Mas ele começa isso dizendo o seguinte: desde o momento em que eu tenho ouvido sobre vocês, eu não cesso de orar por vocês. E na minha oração, eu não cesso de rogar a Deus que o conhecimento de Deus esteja enchendo a vida de vocês. Perceba que o apóstolo Paulo dá uma ênfase enorme à oração, porque ele fala nós. Estamos orando incessantemente. Alguns dizem que essa oração não era feita no sentido de Paulo ter em mente a igreja de uma forma generalizada, mas ele colocava irmão por irmão na presença de Deus e orava por esses irmãos continuamente. Então Paulo dá uma ênfase enorme. Paulo tem aqui, ele coloca a importância da oração num lugar especial na vida da igreja. A igreja conhece a palavra de Deus, a igreja é envolvida pelo poder de Deus, a palavra de Deus se torna mais esclarecida diante da igreja quando a igreja ora. Quando a igreja roga que a graça de Deus, que a luz do Senhor esteja sobre ela. É curioso que o apóstolo Paulo também aqui não diz que está orando por si mesmo. Não diz que está orando para que ele conheça mais a palavra, mas ele diz que ele está orando para que a igreja conheça a palavra. Então repare, o apóstolo Paulo diz que a igreja, aliás, diz que ele está intercedendo continuamente para que a igreja seja edificada na palavra de Deus. Qual que é a finalidade do conhecimento? Paulo diz aqui, então, verso 9, ele diz lá: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade, ou seja, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, de uma forma específica, aqui nesta epístola, é que os irmãos tivessem total consciência, ou total ciência, de que aqueles ensinos que estão, de uma forma aqui indireta, narrados, nessas porções que eu falei, é o capítulo 1, o 13º verso até o 24, e também o capítulo 2, do versículo 8 até o final. A igreja tivesse o conhecimento da vontade de Deus, de que a graça fundamentada na pessoa do Senhor Jesus era suficiente para salvar toda a igreja. O que alguns desses ensinos estavam dizendo que não, que a graça de Jesus, o senhorio de Jesus não era suficiente. Por isso que Paulo escreve a continuação do texto aqui no capítulo 1. Outra coisa, se você for observar, lá no capítulo 2, no versículo 8, ele vai falar novamente sobre a questão da obra redentora do Senhor. Depois, lá no versículo 16, ele vai falar sobre a questão do cerimonialismo, alguns elementos do culto dos judeus que estavam sendo inseridos na igreja. E em seguida, ele vai falar aqui, também no verso 20, de obediências a algumas coisas que estavam sendo colocadas como necessárias à fé. Paulo está falando, não. A igreja precisa saber e conhecer que a graça de Jesus é suficiente para salvar. Isso equivale a conhecer a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: qual que é a finalidade de conhecer a vontade do Senhor? Ou como que nós podemos, quais são as dimensões que nós podemos conhecer a vontade do Senhor? Na continuação do verso 9, ele dirá assim: em toda sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é o conjunto de coisas que a gente guarda ou adquire dentro de um determinado espaço, ou sobre algum assunto. Sabedoria significa utilizar da melhor maneira aquilo que nós sabemos. Então ele está dizendo aqui que quando eu busco o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus também envolve a minha vida. Eu também preciso buscar a sabedoria, ou seja, eu preciso saber como viver bem. Eu preciso saber como viver com habilidade na palavra. Além disso, ele dirá aqui, verso 9 ainda: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, é necessário ter discernimento. É necessário diferenciar as situações, os ensinamentos que acontecem diante de nós, os ensinamentos que estão diante das igrejas, os ensinamentos que estão
correntes na sociedade em que a gente vive. Muitos ensinos tomam o rótulo de evangelho, muitos ensinos tomam o rótulo de ensinos bíblicos, mas não são. Então, é necessário entender, é necessário separar, é necessário saber identificar o que é de fato bíblico daquilo que não é. A finalidade desse conhecimento, ele mostra lá no verso 10. O que ele fala no verso 10? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Ou seja, ele tem orado para que a igreja conheça mais a Deus, para que a igreja tenha sabedoria de Deus, para que a igreja tenha discernimento, juntando tudo isso, a finalidade é que a igreja viva de modo digno. E a palavra digno aqui tem uma curiosidade. Não sei se quantos dos irmãos que já viram, tem a balancinha que tem uma bandejinha em um lado e uma outra bandejinha de um outro lado. Então você põe um peso referencial de um lado e na outra bandejinha você começa a pôr o elemento que deve ser medido. E existe uma agulhinha chamada o fiel, que ele fica no meio, não é? Então, quando você põe o peso referencial do lado de cá, o fiel vai todo do lado de lá. Aí você começa a colocar na outra balança aquilo que você quer medir, que corresponde ao peso ali. Então, quando o peso de cá estiver exatamente igual ao outro, o fiel estará no zero, ou seja, estará no meio. A palavra digno aqui é justamente esse fiel. Ele está dizendo que nós devemos conhecer a vontade de Deus, nós devemos ter a sabedoria de Deus, nós devemos ter o entendimento ou discernir as coisas de Deus, para que nós possamos viver de maneira que venha corresponder à vida do Senhor. Aquele que é o referencial na vida da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o modelo. Então, a igreja deve ter uma vida que venha a refletir o caráter dele, que venha a refletir a vida dele, que venha a refletir as atitudes dele, as escolhas dele. Porque tudo que ele fez em obediência ao Pai. Tudo que ele fez para glorificar o Pai. Tudo que ele fez para manifestar a glória do Pai. Assim, a finalidade de se ter o conhecimento de Deus, a finalidade de se ter a sabedoria de Deus, a finalidade de se ter o entendimento espiritual, significa ter uma vida que venha a glorificar a Deus e que venha a manifestar o caráter do Senhor Jesus. Além disso, parte dessa finalidade, ele também diz o seguinte: quando nós vivemos de modo digno do Senhor, ou seja, quando a nossa vida reflete o caráter de Jesus, nós podemos ter certeza absoluta, como diz o verso 10, de que estamos vivendo para o seu inteiro agrado. Então, agradar ao Pai, agradar a Deus, significa viver de um modo que nós refletimos o caráter de Jesus. Aí nós estamos agradando ao Pai, nós estamos agradando a Deus. Além disso, além de viver de modo digno, ser equivalente a agradar a Deus, ele diz aqui também, frutificando em toda boa obra. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos a sabedoria do Senhor, quando nós vivemos de um modo digno do Senhor, as boas obras fluem. E é curioso que muitas vezes a Bíblia compara a igreja a uma árvore. Ela fala que a árvore boa dá bom fruto. A árvore má, mau fruto. Mas é curioso que o fruto é algo natural na árvore. Não é algo forçado, não é algo empurrado. Uma árvore sadia, ela gera naturalmente fruto na época certa. Da mesma maneira, um cristão sadio gera o fruto do Espírito Santo. Não é algo empurrado na vida dele. Não é algo que ele tem aqui obrigação, ele é natural, a vida dele naturalmente reflete cada aspecto do fruto do Espírito Santo. E é curioso que não são os frutos do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito Santo, e nós temos ali diversos elementos que nós podemos entender aqui o fruto do Espírito Santo. Então, frutificando em toda boa obra, e ele acrescenta, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós buscamos o conhecimento e todos os dias continuamos a buscar o conhecimento.
Todos os dias continuamos a ser enriquecidos na palavra. Todos os dias continuamos nos vendo, de fato, quem somos, quem é o Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo quem eu sou. E quanto mais eu vejo quem eu sou, mais eu sei quanto eu necessito da graça do Senhor. O conhecimento na vida da igreja, o conhecimento de Deus, ele tem uma importância significativa na vida de toda a igreja. Se os irmãos puxarem pela memória, a Bíblia diz que quando os israelitas saíram do Egito, eles se reuniram no deserto para adorar a Deus. Moisés foi no monte receber a revelação, e o povo ficou lá embaixo. O desejo do povo era adorar a Deus. Então eles cercaram Arão e falaram para Arão o seguinte: faz um bezerro de ouro para que a gente adore a Deus. Curioso que o povo estava adorando o Deus que os tirou do Egito. O povo estava adorando o Deus que fez os milagres, mas através de um bezerro. E Deus não queria aquilo. Então, na mentalidade do povo, eles estavam adorando a Deus. Só que o meio daquela adoração não agradava a Deus. Faltava-lhes o conhecimento do Senhor. O mesmo conhecimento que Moisés recebeu, e quando chegou lá embaixo, que viu todo aquele alvoroço, jogou as tábuas no chão, como significando que o povo havia rompido com a lei do Senhor. Se nós tentarmos adorar a Deus sem saber como Ele quer ser adorado, nós podemos incorrer no erro de achar que o Senhor se agrada, quando na realidade Ele não se agrada. É necessário conhecer a palavra de Deus, é necessário tê-la dentro de nós. Ainda ele diz o seguinte, lá no mesmo verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. A igreja se fortalece, quanto mais ela conhece a palavra de Deus, mais Deus fortalece a igreja. Quanto mais a igreja conhece a palavra de Deus, mais ela sabe da vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina que quando alguém ora, pedindo que a vontade de Deus seja feita nessa vida, o Senhor o abençoa. O apóstolo Paulo dizia que quando ele era fraco, ou quando ele se via numa situação em que todos os recursos humanos não tinham mais significado nenhum, então quando eu sou fraco, dizia ele, aí é que sou forte. Quando ele sabia que ele não podia fazer mais nada, aí ele entendia que ele tinha que recorrer, ou ele recorria de uma ânsia maior ao poder de Deus. Ali ele mergulhava na graça de Deus. Quando a palavra de Deus fala, olha, se você for humilde, se você se humilhar diante de mim, se você rogar a mim, eu do alto dos céus vou ouvir a sua oração e eu vou abençoar a sua vida. Isso faz parte do conhecimento de Deus. Além disso, ele diz aqui no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. O poder de Deus concede cada vez mais paciência e um ânimo longo à igreja, para que ela possa entender a vontade de Deus na sua vida, dia a dia. Há coisas que nós queremos que sejam feitas já. Há coisas que Deus diz, espera. Agora não é a hora. A hora é um pouco mais à frente. Eu sei que você quer isso agora, mas agora não é a hora certa. Você deve se recordar que algumas ocasiões o Senhor Jesus foi interpelado sobre qual era a sua hora, e ele sempre falava, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Por diversas ocasiões aconteceu isso. Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, Deus faz tudo na hora certa. Quando a igreja conhece a vontade de Deus, quando a igreja se envolve com a vontade de Deus, ela tem paciência em Deus. Ela tem o seu ânimo, ou seja, ela tem uma disposição para saber esperar, para saber caminhar dentro daquilo que o Senhor tem
para a sua vida. E uma outra questão que é interessante, e não menos necessária: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Alegria. Alegria não significa viver sorrindo. Essa alegria que está descrita aqui, ou que está sendo mencionada aqui. Esta alegria significa estar satisfeito em Deus, contente em Deus. E aí o contentamento em Deus, ele vai assumir diversas posturas no nosso dia a dia, não é? Às vezes nós passamos por momentos difíceis, mas quando olhamos para a força do Senhor, alguém pode falar: olha, socialmente falando, eu estou passando por momentos duros, mas eu estou assistido na força do Senhor, eu estou feliz com o Senhor, eu estou alegre com o Senhor está inundando a minha vida, o Senhor está falando comigo, o Senhor está acalmando o meu ânimo, o Senhor está tirando a angústia, embora Deus talvez naquela ocasião não mude o evento, não mude a situação externamente a nós, mas Ele muda o nosso coração, Ele nos faz felizes com Ele e na presença dEle. Isso significa ser alegre. E ainda, dando graças, verso 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança nos santos na luz, dos santos na luz. Dar graças. Em momentos difíceis, em momentos de lutas, é uma das coisas mais difíceis que existe. Você agradecer ao Senhor, porque você entende que aquela situação está te dando a possibilidade de ter uma nova atitude, como nós falamos na manhã de hoje. Olharmos para a nossa vida e entendermos que estamos lidando com um Deus soberano, que governa todas as coisas de acordo com a vontade dEle, e que todo o propósito de Deus visa abençoar a igreja, visa fortalecer a igreja. Nós entendemos que tudo quanto acontece é para o nosso bem, assim como diz a palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dEle. Mas quais são as coisas que têm esse auxílio para nos fazer bem? Todas as coisas. Quer sejam elas boas aos nossos olhos, quer sejam elas más aos nossos olhos. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Então, se todas elas cooperam, a nossa atitude na presença de Deus é: Senhor, eu te dou graças. Senhor, a minha situação agora está difícil, ela está doída. Eu não queria estar passando por isso aqui agora, mas eu dou graças ao Senhor porque eu entendo que se o Senhor permitir, o Senhor tem um propósito na minha vida. Então eu quero glorificar o Senhor. Embora o propósito talvez se torne nítido lá na frente, mas agora, hoje, aqui, eu quero glorificar o Senhor, porque eu sirvo um Deus soberano. Então, o que nós temos que entender aqui na nossa caminhada? Eu achei interessante que durante toda a liturgia, o pastor e todos os irmãos que vieram à frente falaram disso aqui. No slogan que tem ali, também está falando disso: conhecer a Deus, como comunidade, desfrutar do poder de Deus. Os irmãos falaram de oração, os irmãos falaram de conhecimento, os irmãos falaram de andar na presença do Senhor. E de fato isso tem que ser o fundamento de toda e qualquer obra. Nós devemos ser servos do Senhor, nós devemos servir a Deus em todas as coisas que nos é permitido e possível, mas sempre sabendo que nós temos que ser fiéis à palavra. Deus quer fidelidade à palavra dEle. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e de vida. Nós não devemos nos iludir que a quantidade de obras, mesmo talvez não sendo fundamentadas na fidelidade à palavra, venha agradar a Deus. Deus não está interessado em quantidade, Deus está interessado em qualidade. Ele quer fidelidade à palavra. E a única maneira que nós temos de sermos fiéis à palavra, é conhecer a palavra. Ou seja, eu necessito ler a Bíblia. Eu necessito lê-la todos os dias. Não só agora nos cultos, não é? Talvez eu possa te perguntar, mas sem você,
obviamente, me dar uma resposta audível, mas você já leu a Bíblia inteira alguma vez? Se leu, graças a Deus. Mas se não leu, medite quando foi que o Senhor te chamou, ou seja, quando foi que Deus te deu fé? Quando foi que Deus te chamou a esta igreja? Se fazem muitos anos, se não fazem, se todos esses anos já deu tempo suficiente de você, pelo menos uma vez na vida, ter lido a Bíblia inteira? Você é uma pessoa que gosta de pegar a palavra, ler um texto, entender de fato por que o autor escreveu, qual que era a situação que aquela igreja vivia, qual que era a situação que a comunidade vivia, por que o autor escreveu a carta, por que ele escreveu o que escreveu na carta? Ou será que nós talvez lemos, passamos o olho, achamos um versículo aqui, é bonito, agradável, e fazemos esse versículo aquilo que deve reger a nossa vida diariamente? É necessário ter um cuidado grande com a palavra. É necessário conhecer cada parte da Bíblia, cada livro bíblico. É necessário entender por que ele foi escrito, a quem ele foi escrito, quem escreveu, por que escreveu. Ou seja, entender de fato cada porção dessa, para que a gente possa ser enriquecido. Além disso, além de ter a Bíblia e não lê-la simplesmente aqui no culto, além de ter a Bíblia e não lê-la simplesmente nos dias em que a igreja se reúne, ou seja, mas utilizá-la mesmo todos os dias, é necessário orar. Hoje em dia, eu não sei qual que é a realidade de vocês, espero que seja diferente da nossa realidade. Muitas vezes, na igreja que a gente está ali como servo do Senhor, há mais irmãos no estudo bíblico do que nas reuniões de oração. Infelizmente, não é? Quando nós fazemos, então, como o pastor anunciou, faremos vigília. Aí, então, dá para a gente contar nos dedos quantos irmãos estão na vigília, não é? Então, às vezes a gente se esquece que a oração é um meio de graça. Às vezes a gente se esquece que a oração é um instrumento que Deus deu para enriquecer a nossa vida na presença de Deus. Se nós soubéssemos como é necessário de fato, como é fundamental de fato, estar em oração na presença de Deus, as igrejas estariam cheias. Todos os dias que se dissesse, vamos orar, irmãos, as igrejas estariam cheias. Se você for ver a igreja antiga, em Atos dos Apóstolos, você verá que quando ela se reunia, a palavrinha que é utilizada ali é unânimes. Ou seja, toda a igreja estava junto. Elas estavam orando, ela estava rogando a Deus, ela estava buscando a graça de Deus. Oração é fundamental na vida da igreja. É pela oração que vem a sabedoria, é pela oração que vem o discernimento, é pela oração que Deus banha o poder dele na vida de toda a igreja. Então não se pode entender ou se pensar apenas em atividades. Tem que se pensar a vida cristã no conhecimento da palavra e na oração. Uma igreja que ora é uma igreja forte. Uma igreja que ora é uma igreja corajosa. É uma igreja que não teme ameaças de ninguém. É uma igreja que não teme o mal. É uma igreja que não teme o adversário. É uma igreja que teme apenas a Deus. Lembrem-se que quando as autoridades disseram aos apóstolos que eles tinham que parar de falar do nome de Jesus, eles disseram, vê se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos. E eles continuaram a falar. Aí nós temos que lembrar de uma outra coisa. Eu admiro muito os irmãos que deixam seus lares, como a nossa irmã compartilhou sobre os missionários. Os irmãos que deixam seus lares e vão para outras nações totalmente diferentes de toda o nosso regime aqui. Nações que muitas vezes não aceitam o cristianismo, nações que não aceitam Jesus no seu meio, nações que perseguem, nações que ameaçam de morte, nações que colocam a vida do outro no fio da espada ou da faca, mas famílias inteiras saem desse país que tem liberdade de culto, vão para outro país onde não tem,
servos do Senhor com suas esposas e com seus filhos para morar lá e lá levar a palavra de Deus. A pergunta é, de onde é que vem essa coragem? De onde é que vem a coragem de enfrentar um perigo que aqui nenhum de nós enfrenta por amor a Deus, por amor à palavra? Vem de uma vida de intimidade com Deus. Intimidade se faz com conhecimento da palavra e com oração. Você não tem intimidade sem conhecimento da palavra, sem a Bíblia e sem oração. É necessário ter esse entendimento. É necessário ter essa intimidade com o Senhor. Por isso, essa igreja, como todas as outras que nós vemos ali, tornou-se também uma igreja cada vez mais forte na presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que no coração de cada um de nós que estamos aqui, o desejo dessa igreja é ser uma igreja poderosamente usada pelo Senhor, para a honra e glória dele, onde quer que vocês se achem. Então, quando o pastor disser à vigília, lotem a casa, se porventura não for assim, óbvio, lotem a casa, como ela está cheia hoje. Dobre o seu joelho, busque o Senhor. Outra coisa, não pegue a sua Bíblia apenas para vir ao culto. Não pegue a sua Bíblia apenas para lê-la nos dias em que há encontros da igreja. Estude a palavra de Deus. Volte-se à palavra de Deus. Manuseie a Bíblia. A minha esposa fala que eu tenho muitas Bíblias lá em casa. Eu gosto de versões diferentes, não é? Às vezes nós reparamos que alguns irmãos vão à igreja e quando a gente olha para a Bíblia deles, ela está assim, limpinha, branquinha, sem marquinha nenhuma. Então aí a gente é tentado a perguntar, né? Será que aquela lá é a Bíblia do culto? Ou será que aquela lá é a única Bíblia que existe em casa? Né? Porque uma Bíblia que é usada, ela não está branquinha. Uma Bíblia que é usada, ela não reflete luz, ela está marronzinha, ela está amassadinha, ela está riscadinha, não é? Então, uma Bíblia que é usada, de fato, ela está cumprindo a finalidade dela. Nós não podemos ser como muitos que têm a Bíblia em casa, aberta no Salmo 90. Só serve para guardar pó, mais nada. Então, não é o Salmo 90 aberto ali que vai fazer alguma diferença. Agora, se o Salmo 90 estiver no coração desse leitor, se o Salmo 90 estiver ali dirigindo a fé desse homem, grande diferença ele fará. Então, pare e pense na sua vida com o Senhor. Você pode dizer nessa noite que você tem intimidade com o Senhor, você tem uma vida de oração, como diz o apóstolo, uma vida incessante. Ore pela sua igreja. É uma igreja grande. Alguém vai falar assim, pastor, para a gente for orar nominalmente por cada pessoa, vai gastar um tempo enorme. Mas é isso mesmo. A gente gasta um tempo enorme para qualquer outra coisa. Para a oração, ela é rapidinha. Senhor, abençoa. Eu tinha uma amiga que ela dava aula de espanhol e ela dizia assim, que Deus dá, é bendecido estás. Então a gente já podia almoçar, não é? O que Deus dá, abençoado está. Então, gaste tempo com oração. Invista isso na sua vida. Comece esse ano de uma forma diferente. Comece esse ano se debruçando na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu quero aumentar o tempo de intimidade com o Senhor. Faz com que essa correria que eu tenha na minha vida, apesar de toda a correria, faz com que eu tenha tempos longos com o Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na vida desta igreja. Mas isso passa obrigatoriamente pelo campo do conhecimento da palavra e pelo campo da oração. Seja uma igreja que conheça, seja uma igreja que ore para a honra e glória do Senhor.